Bem-vindo! Neste vídeo eu vou mostrar como ativar ou desativar o filtro de pesquisa segura na sua TV TCL-C 61B. Primeiro de tudo, vamos precisar navegar até o ícone de configurações rápidas, selecioná-lo e, em seguida, selecionar todas as configurações aqui. Depois disso, precisamos descer até o menu Contas e Perfis na lista. Selecione a conta do Google e, em seguida, desça até Assistente de Voz. Abra este menu e role até o final dele, onde você encontrará o filtro de pesquisa segura. E se você ativá-lo, isso vai impedir que você consiga procurar por alguns resultados inseguros. Se quiser desativá-lo, basta mover essa chave para a esquerda e pronto. Obrigado por assistir a este vídeo. Se este vídeo te ajudou, por favor, considere se inscrever no nosso canal, deixe um like e um comentário abaixo e eu te vejo no próximo.